Muito obrigada, Lu. Boa noite mais uma vez a todos que estão ouvindo. Eu gostaria de começar a minha fala com uma citação do Rampatebá, que é um historiador do Mali, onde ele diz: cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. E por que eu comecei com essa frase? Porque muitas vezes, né, para a gente entender não só o presente, como também o futuro, a gente precisa olhar para o nosso passado. E no caso do que a gente está tratando aqui, a gente precisa olhar para a nossa história. O Matheus falou na sua apresentação sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura brasileira e afro-brasileira, da cultura africana e afro-brasileira nas nossas escolas. Só que se a gente parar para pensar, se nós temos como principais povos, como principais culturas estabelecidas aqui, que geraram aquilo que a gente chama de população brasileira, os indígenas, os negros africanos que foram trazidos, sequestrados aqui para essa terra, escravizados, e o branco, por que nós precisamos de uma lei em 2003, ou seja, recentemente, menos de 20 anos, para dizer que a gente precisa ter na escola a educação africana e afro-brasileira. E, posteriormente, a gente vai ter uma lei que, inclusive, coloca também como a cultura indígena como obrigatório na nossa educação. Por que precisamos fazer isso se há 500 anos nós temos esse povo aqui, esse povo africano que foi escravizado no nosso país? E aí, para a gente entender essa história, né, para a gente entender o porquê que precisamos ter uma lei que garanta isso, né, que garanta que a história de cerca de 54% da população brasileira seja contada, a gente precisa dar um passinho atrás, a gente precisa olhar para o passado e entender mais ou menos o porquê que nós chegamos nesse ponto onde a nossa história, a nossa cultura é totalmente invisibilizada, enquanto uma cultura única, uma história única, somente uma cosmovisão, ou seja, somente uma forma de ver o mundo, uma forma de sentir o mundo é nos passado, é nos ensinado na nossa educação formal. Eu vou começar falando para vocês sobre tradição oral, antes da gente chegar nesse ponto. O que é tradição oral? Eu vou usar um texto do Rampatebá, que tem, inclusive, né, esse nome, tradição oral, onde ele vai trazer para nós uma forma de epistemologia, uma forma de conhecimento que é conhecido que é tradicional em um recorte da África. Eu estou falando ali mais ou menos da África, na região do Saara, e quem tiver em mãos o mapa político pode dar uma olhada, vocês vão ver ali o Togo, o Mali, a Nigéria. Eu estou falando daquele pedaço ali, né? Vamos fazer esse recorte. E ali eles têm uma cultura, uma tradição oral. O que seria essa tradição oral? A tradição oral, ela coloca como os conhecimentos, né, e todas as formas de conhecimento, tanto o conhecimento que a gente chamaria hoje de científicos, como biologia, como geografia, botânica, etc., assim como a história, não só a história daquela população, como a história determinada de uma certa pessoa, de uma certa família, como conhecimentos orais, como conhecimentos que são transmitidos não através da grafia, não através de escrita, não através de livros, mas sim através da oralidade, né? É uma tradição, uma herança de conhecimento de toda espécie, que é pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa é uma citação do Rampatebá. Então, a tradição oral, ela é isso. A tradição oral, ela coloca todos os conhecimentos sendo transferidos através da fala, e não através da grafia. E ele coloca como se fosse, pensando num problema, né, para essa tradição oral, porque muitas vezes a gente fala, tá, mas você está falando sobre alguma coisa, mas isso não está escrito em lugar nenhum, como que eu vou saber se o que você está falando é verdade? Então, qual seria a fidedignidade, né,
como que esse relato, né, oral, ele poderia ser classificado como fidedigno, como fiel, né, como realmente aconteceu, se ele não está sendo escrito, ele só está sendo falado, né? A gente pode se enganar, a gente pode se perder no meio das nossas memórias e acabar transferindo algo que não aconteceu de fato. Só que o Rampateba, ele inverte esse problema, né? E ele fala: o que nos garante que a escrita ela também não sofra desse problema de não seguir fielmente aquilo que aconteceu? Até porque, independente se é oral ou se é escrito, a gente tem o testemunho humano, né, o testemunho da pessoa que está falando ou escrevendo, como o fundamento daquilo que está sendo transmitido, independente se via oral, se via fala ou se via escrita. E o Rampateba, ele vai justificar isso, né? Ele vai falar o porquê que esse conhecimento, essa tradição oral, ela é totalmente fiel àquilo que a gente chama de pesquisa científica, de relato dos fatos, de relatos históricos. Por quê? Porque não é somente uma questão de eu vi algo e eu falei sobre esse algo para alguém. Eu vi fulano ali na padaria, cheguei e contei para minha mãe que eu vi fulano na padaria. O que acontece é que a palavra, vamos começar por esse ponto, a palavra, para essas tradições que a gente está citando, né, para essas tradições da cultura africana, a palavra ela tem um peso sagrado. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente. A palavra ela tem um peso sagrado. Você não pode faltar com a sua palavra nessas tradições, porque você estaria como se fosse colocando em desequilíbrio a natureza. Já que a natureza é sagrada, já que a fala é sagrada, se você falta com essa palavra, se você mente, se você distorce os fatos, se você contorna, se você conta uma história que não é fiel àquilo que você viu ou àquilo que você ouviu, você está cometendo um desequilíbrio, um ato contra aquilo que é sagrado ou contra a natureza. Então, esse é um ponto principal. Um outro ponto que o Rampateba ele traz de uma forma muito, muito interessante é que ele coloca que, como a própria ciência já provou, quando falta para você algum sentido, né, por exemplo, te falta o sentido da visão, você não enxerga ou enxerga menos, você tem os outros sentidos muito mais apurados para tentar suprir da melhor forma possível aquilo. Então, a sua perda de visão, por exemplo. Então, quando você tem uma sociedade que ela não tem o costume, ela não tem na sua cultura a grafia, ela não escreve, ela não relata os seus fatos e sua história e seus conhecimentos em papel, você tem o sentido da memória muito mais aguçado, né? A memória ela é essencial tanto para a sobrevivência quanto para tanto a sobrevivência individual quanto para a sobrevivência daquela cultura, né? Um exemplo que acho que todos vão ter em mente, se a gente voltar e perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, para as pessoas que viveram antes do WhatsApp, do Facebook, de você ter agenda digital, etc., a gente vai ver que essas pessoas elas tinham uma memória excelente. Se você perguntasse para elas o telefone de cada um dos filhos dela, elas saberiam. O endereço de cada pessoa, ela daria o nome e o número. Então, esses exemplos elas estão muito próximos da gente. E isso é importante vocês pensarem, por quê? Porque isso é uma herança daquilo que a gente está vendo sobre a tradição oral. Isso é uma coisa que veio para o nosso povo a partir dos nossos ancestrais, a partir dos africanos escravizados que vieram para cá. Você ter essa memória aguçada, né? Por exemplo, eu tenho uma tia que ela não escreve nada, ela é totalmente analfabeta, ela não escreve, o nome dela é Ana, 3 letras, e ela não sabe escrever isso. Agora, se você perguntar para ela o número do meu telefone, ela vai te falar de trás para frente, de frente para trás, não importa, ela sabe o número do meu telefone. Se perguntar o número do telefone da patroa dela de 40 anos atrás, ela sabe. Se você perguntar
questões da infância dela, ela vai te contar nos mínimos detalhes. Por quê? Ela não escreve, ela tinha que treinar a memória dela, ela tinha que treinar a mente dela para ter uma lembrança, para ter essa memória específica daquilo que ela precisava. Por exemplo, ela toma todos os remédios dela só vendo a embalagem, ela não sabe o nome, mas ela grava as embalagens, os desenhos das embalagens, e ela sabe qual remédio que ela tem que tomar, qual remédio ela não tem que tomar. Uma habilidade que eu confesso para vocês, eu não tenho mínima, assim, sabe? Às vezes eu esqueço o meu número de telefone. Então, para vocês entenderem o porquê que essa tradição oral ela é totalmente fidedigna, porque a gente tem a questão da memória, né, que é muito bem trabalhada por esses povos, e a gente tem a questão da fala, tanto que ele coloca que quando uma pessoa mente, né, a mentira nessas tradições, ela é considerada como uma lepra moral. Você, na nossa gíria aí do dia a dia, você fica absolutamente sem moral se você não, se você for pego na sua mentira, se as pessoas perceberem que você está mentindo. Um outro ponto importante que a gente tem dentro dessa África ocidental, dessa África tradicional, me desculpem, é a questão da herança ancestral, que eu quero trazer para vocês, para depois a gente aprofundar, né? Por que eu estou falando isso? A ancestralidade, a sua árvore genealógica, a sua família, ela é algo sagrado, ela é algo importantíssimo. E o nome da família, ele é invocado, né, sempre, em todas as ocasiões, porque a família, a ancestralidade, ela é um crivo ali, uma marca para você. E só para vocês terem um outro exemplo de como a gente tem isso no nosso dia a dia e a gente não lembra, se vocês forem para o interior, tanto de São Paulo ou no Nordeste, por exemplo, você nunca vai ser o João. Você nunca vai ser a Maria, você nunca vai ser o José. Você vai ser quem? Ah, ele é o João da Antônia. Ele é a Maria, ela é a Maria do seu Carlos. A sua família, ela vai estar sempre ali, você vai estar sempre carregando o nome da sua família, né? Isso é muito próximo do que a gente tem nessa África tradicional, nessa África de tradição oral, né? O nome da família. Tanto que, provavelmente, muitos de vocês já foram criados ouvindo, olha, você não pode fazer isso de errado, porque você vai sujar o nome da sua família. Nossa família vai ficar mal falada. Na nossa família nunca houve casos assim. Então, muitas vezes você não comete alguma coisa que você considera errada, que você considera imoral, por quê? Não é você, indivíduo, que vai sofrer ali as consequências. É o nome da sua família que está em jogo, é o nome dos seus pais, dos seus tios, é a família que está ali em jogo, ali, o nome da sua família. E isso é uma herança lá da nossa ancestralidade, da tradição oral. Embora esses países que eu estou falando para vocês não foram esse principal povo que veio escravizado para o Brasil, são culturas muito próximas, né, que a gente pode fazer esse paralelo. E só para terminar essa primeira parte, eu gostaria de falar dos tradicionalistas. Os tradicionalistas, dentro dessa cultura oral, essa tradição oral que eu estou trazendo para vocês, ele é um depositário da herança oral, memória viva da África, e ele raramente é um especialista, ele raramente é um conhecedor que só foca, que só conhece sobre um único ponto de vista, só tem um conhecimento. Vocês lembram quando eu falei para você que a memória viva da África, né, o que a gente chama de tradição oral, ela é uma herança de conhecimento de todas as espécies? Então, pense em todas as suas disciplinas que você tem aí durante o ano, né? História, geografia, biologia e etc. Pense que o tradicionalista, ele tem todos esses conhecimentos na sua memória. Ele tem todo esse conhecimento que não é escrito, não está nos livros, só que ele guarda para si
na sua memória, e ele não é um especialista, então ele não seria, por exemplo, um botânico, ele não seria um historiador, ele não seria só isso, ele seria tudo isso. E isso é um processo de muitos e muitos anos, né? Você tem toda uma iniciação a isso, a partir dos 21 anos, e você fica até os 42 anos para você poder ter permissão para você ser um tradicionalista. Então, você fica 21 anos só estudando, só ouvindo, você só absorve o conhecimento. Não é que você é um tradicionalista, você tem 20 anos e você sai por aí despejando tudo aquilo que você viu. Não, você é preparado, a sua memória é preparada. E uma diferenciação que a gente tem que fazer com relação à educação que a gente está acostumado, né? Porque na nossa educação, por exemplo, a gente se torna especialista sempre em alguma coisa. Você nunca tem um conhecimento variado. Você nunca tem um conhecimento, um pouquinho de conhecimento ou bastante conhecimento sobre tudo. A gente tem uma especialização. Por exemplo, eu sou formada em filosofia, então dentro de só das áreas de humanas, eu sou formada em filosofia e eu sou mestre em Hume, eu estudei especialmente Hume. E todas as outras matérias, as outras disciplinas que eu poderia ter estudado, eu não me aprofundei, não sou uma especialista. Então, se vocês me pedissem para falar sobre determinado assunto da filosofia, eu saberia falar, teria uma visão geral, mas eu não saberia me aprofundar nisso, porque a nossa educação, ela fecha, ela é especialista, você aprende aquilo. E na África, nessa África tradicional, não, nessa África tradicional, você vai por todos os conhecimentos, você adquire todos os conhecimentos até você se tornar esse tradicionalista, ou você ser uma pessoa anciã, como a gente começou na citação, ser uma pessoa anciã, já ter passado por muitos e muitos anos, vivido toda uma vida, toda uma experiência, até você poder ter um conhecimento tão vasto que não se torna somente uma especialidade, uma especificidade sobre qualquer assunto. E por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso para a gente tratar de um assunto chamado epistemicídio. Antes de falar de epistemicídio, vamos pensar na questão de epistemologia, no que a gente chama de epistemologia. Epistemologia, dentro da língua ocidental, né, vinda dos gregos, né, ela significa teoria do conhecimento. Então, vamos partir do princípio que a gente pode conhecer alguma coisa. A epistemologia, ela vai dar conta das formas e critérios que a gente tem para conhecer algo. Então, epistemologia é isso, é uma teoria que vai falar como que a gente pode conhecer determinada coisa, como que a gente não pode conhecer determinada coisa. Eu falei para vocês, então, guardam esse termo epistemologia. Eu falei para vocês sobre a cosmovisão que é um sistema de ideias, né, um sistema de sentimentos sobre o mundo. Então, quando você tem uma cultura que ela dá conta de explicar determinados assuntos da nossa vida, do nosso dia a dia, a forma que a gente percebe o mundo, a forma que a gente vê as coisas, a gente tem uma cosmovisão do mundo. E aí, guardado essas duas coisas, eu vou trazer uma terceira para depois a gente juntar tudo isso. A colonização. Né? A gente tem aí as grandes navegações, que provavelmente vocês já viram em história, né? Se ainda não viram, né, dá aquele salve para o professor de história, dá aquela relembrada nisso. A gente tem as grandes navegações, onde, em principal, 2 países no começo, Espanha e Portugal, saíram da Europa em suas caravelas, e, por acaso ou não, chegaram aqui no que hoje a gente chama de América, que vai desde a Argentina até Estados Unidos, Canadá. Chegaram aqui, já tinha povos aqui, olha só que coisa, né? O que eles chamaram de indígenas posteriormente, e o que eles
como a Lu trouxe para a gente, né, estavam ali no sistema capitalista, eles precisavam, né, chegar aqui, viram muito ouro, muita beleza, né, muito tudo, e eles precisavam não só dominar a população que estava aqui, como produzir os seus lucros, já que estamos no capitalismo, e eles têm, né, a excelente ideia de falar assim, olha só, vamos sequestrar os africanos, trazemos eles para cá, e eles trabalham aqui, a mão de obra escrava, para a gente poder ter esse lucro, ter essa riqueza. Só que não é tão fácil assim, você pegar uma população de um lugar, levar para outro completamente desconhecido, obrigá-las a trabalhar e, né, no final do dia, cada um volta para sua casa muito feliz e saltitante. É preciso, o colonialismo, ele precisa de duas coisas principais para ele conseguir dominar essa população, né? Porque o que a gente vê que em 1888 a princesa Isabel assina lá, vamos acabar com a escravidão, e parece que antes disso os negros estavam lá, né? Tipo, tudo bem, somos escravos. A gente esquece que durante todo o período, desde 1530 até 1888 e até nos dias de hoje, houveram muitos movimentos da população africana escravizada e de seus descendentes para acabar com a escravidão. Só que, propriamente, o colonialismo, ele precisou, para dominar isso, né, para coibir qualquer forma de revolta, né, qualquer forma de luta contra esse sistema, ele precisa de duas coisas, ele precisa do genocídio e ele precisa do epistemicídio. O genocídio, ele é a morte mesmo, né, do corpo humano, quando você mata uma pessoa ou um coletivo. E se vocês pegarem como os dados que a Lu trouxe, o que mais a gente teve foi a morte de corpos, o que mais a gente tem são a morte de corpos. Só que ele precisa de uma outra questão, que é o epistemicídio. Vocês lembram do que eu falei sobre epistemologia? Que são teorias do conhecimento, a forma de conhecer. O epistemicídio, o conceito, o que significa isso? É a matança dessa forma de conhecimento. Se o genocídio é você matar o corpo, o epistemicídio é você matar o conhecimento. É você matar uma cultura, é você matar a tradição oral. Isso tudo que eu trouxe para vocês. Quando você faz isso, quando você tira dessa população de forma muito velada, de forma muito direta, o seu conhecimento, o indivíduo ele fica praticamente isolado. E aí é muito mais fácil você colocar um sistema uma estrutura racista para essa população. E só lembrando, não que isso tenha feito com que os africanos, os afro-brasileiros, seus descendentes, não lutassem. Pelo contrário, inclusive nós estamos fazendo isso, né? Esse ciclo de debate é, inclusive, uma forma de resistência a esse epistemicídio. Quando você tem o epistemicídio, você tem 5 questões que contribuem para esse epistemicídio. A primeira é a negação ao acesso à educação, ao estudo. A segunda, a produção de inferiorização cultural. Você coloca aquela cultura como inferior, né? Você tem a terceira, a deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento. Então, o negro ele não pode nem conhecer e nem reproduzir um determinado conhecimento. Quarto, você tem uma carência de material ou comprometimento da autoestima. Então, imagina, quando você acorda, vamos dizer assim, com a pá virada, você não quer, né? Você está com a sua autoestima tão baixa, né? Você se acorda achando feio, você se acorda se achando uma bolacha destroçada ali no pacote. A sua autoestima está tão ruim, tão baixa, que tudo que você for fazer, você não consegue fazer. Você se sente inferior àquilo. Você fala, não dou conta de fazer isso. Nem que for um café com leite, você não se acha na competência de fazer isso. E o epistemicídio, ele coloca isso, ele rebaixa tanto a autoestima de uma população, que essa população, ela não se vê, com todos os outros quesitos que a gente colocou, ela não se vê capaz
nem de portar, nem de reproduzir um conhecimento. E, por último, processos de discriminação correntes no processo de educação, no processo educativo, ou seja, uma discriminação dentro do seu processo de educação, dentro dos seus conhecimentos, e aqui a gente pode colocar a educação formal, essa educação que a gente tem nas escolas, que a gente tem previstas por lei. Então, esses 5 pontos que eu coloquei para você, negação ao acesso à escola, busquem números, vejam quantos alunos negros conseguem se formar, e eu não estou falando na universidade, se a gente for para a universidade, então os números são gritantes, mas coloca no ensino médio, vê o número de colegas negros que estão dentro aí do seu lado, na sala de aula, no caso, agora online, né? Vê quantas delas conseguem chegar ao final dessa educação, essa produção de inferiorização cultural, quantas vezes a gente ouve, tudo que a gente ouve falar sobre o negro, a gente coloca como inferior. Então, tudo que você vê, mercado negro, é um mercado ilegal, uma lista negra, nossa, Deus me livre de ser colocada nessa lista, eu estou ferrado. Então, tudo isso são processos de matança de conhecimento. Tudo isso são processos onde você não pode exercer a sua cultura, e é isso que aconteceu, e é isso que acontece até hoje na nossa educação, onde que a gente entra dentro de uma sala de aula, e a gente tem uma aula sobre africanos, e isso em geral, a África é um continente, então vamos pegar aí desde do Egito até a África do Sul, onde que a gente tem uma história falando, uma aula contando sobre esses saberes dessas populações, onde que a gente tem uma aula sobre biologia, onde a gente vai estudar os processos de formação, por exemplo, biológicos, que a gente volta lá na África, onde que a gente tem a história dos grandes impérios africanos, das grandes civilizações africanas, antes da chegada dos europeus. Tudo isso mina, tudo isso é uma forma de você matar o conhecimento dessa população. E é nesse sentido que a gente coloca o racismo no nosso país. O racismo no nosso país não é só o fato de você estar na rua e alguém apontar o dedo e te chamar de macaco. Isso é uma consequência também. Só que a gente tem uma estrutura, e essa estrutura é educacional. Essa estrutura, ela está desde o berço, onde você não pode... E não podia, né, desde que chegaram, como a Lu citou, você já, primeira coisa que era mudado de nome, então se você tinha um determinado nome até os 12 anos, quando você chega aqui no Brasil, até seu nome é mudado. Então isso é uma forma de você matar o conhecimento, em detrimento a um conhecimento único, a única epistemologia, a única forma de conhecer o mundo, uma única forma de cosmovisão, que é essa eurocentrada. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece está localizado na Europa, todos os nossos conhecimentos. E aí toda a história dos negros, dos africanos, dos indígenas e todos os outros povos que compõem a população brasileira hoje é totalmente esquecida se ela não for uma população europeia. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente pode vencer o racismo se tudo que chega para a gente de bom, de legal, onde a gente pode se espelhar, onde a gente pode ver algo, nossa, eu quero fazer igual, eu quero ser assim, eu conheço, eu estudo sobre isso, como que a gente vai vencer esse sistema, sendo que essa cultura negra é colocada como errada? Vejam na sua escola, a tradição oral, né? Se você chegar para o professor e falar assim, olha, professor, eu conheço isso, né? Eu não escrevi, mas está tudo aqui na memória, e você descrever, por exemplo, todas as composições físicas de uma planta, para o nosso sistema educacional não vale, porque se não está escrito, não está na grafia, ele não vale, nosso conhecimento não vale, a nossa tradição oral, aqui no Brasil, embora a gente tenha, como eu trouxe os exemplos, no nosso dia a dia presentes, na nossa educação ele não é presente. Então, por isso que a gente tem esse ciclo de debate antirracista. Por quê? Porque a nossa educação precisa reconhecer que a gente não tem uma única epistemologia, a gente não tem uma única forma de conhecimento, a gente não tem uma única cosmovisão do mundo.
E o nosso povo, a nossa população, como, por exemplo, o tema central, que é os africanos, né, e os seus descendentes, eles têm toda uma história antes da Europa. E aqui continuar essa história. Então, eu quero deixar uma dica para encerrar para vocês. No YouTube tem um vídeo super curto chamado Alguém Falou em Racismo. Alguém Falou em Racismo, YouTube. Eu queria que vocês assistissem. É um curta bem legalzinho, bem gostoso de assistir. E eu quero que vocês pensem como que, dentro do contexto ali da história desse filme, é trazido a questão do epistemicídio, a questão de, não, você é uma pessoa preta, você é uma pessoa descendente de africanos, a sua capacidade intelectual, cognitiva, não alcança, né, não dá conta de você se tornar um médico, por exemplo, né? E para encerrar, isso que eu trouxe para vocês sobre epistemicídio é da professora Daniela Caetano, uma aula de extensão que ela dá na universidade, na Unicamp, né, Universidade de Campinas. Então, esses conceitos eu trouxe da aula da professora Daniela Caetano. E, para continuar essa temática, eu passo agora a palavra para o Matheus, para a gente continuar nessa questão do epistemicídio, né, da matança do conhecimento, como que isso é reproduzido através de uma visão única, de uma visão unicular da história. Obrigado, Regiane. Excelente discurso. Adorei tudo que você falou. São todos assuntos muito urgentes, né, para a gente pensar. E eu vou fazer umas ligações aqui com a sua fala, com as minhas anotações aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo? Pode mostrar sua câmera, Lu, as duas podem ficar com a câmera ligada. Gente, então, primeiro, eu queria colocar um ponto aqui, que é falar o quê? Eu quero falar sobre esse silêncio, o silêncio na educação, sobre esse tema, que é o racismo, né? O silêncio sobre esse tema seja o fato que nós naturalizamos e a gente não olha isso como um problema, ok? Eu vou trazer primeiro aqui uma citação do Frantz Fanon, de um livro dele que chama Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Ele fala o seguinte, o livro dele, ele mostra como que a ideologia que ignorava a cor podia apoiar o racismo que negava. Com efeito, a exigência de ser indiferente à cor significa dar suporte a uma cor específica, que é qual? A branca. Então, é o seguinte, isso vai contra aquele discurso, por exemplo, do Morgan Freeman, que fala que se a gente parar de falar de racismo, ele desaparece. É o contrário disso. O que a gente está querendo fazer aqui é quebrar esse silêncio. Gente, vocês podem ficar com a câmera ligada. O que a gente quer fazer aqui é quebrar esse silêncio, entendeu? Ao invés de seguir essa ideia do Morgan Freeman, que fala que a gente tem que manter o silêncio, a gente quer quebrar esse silêncio, né? Porque esse silêncio acaba favorecendo quem? Acaba favorecendo o branco, entendeu? E eu vou fazer um paralelo aqui desses dois autores aqui com o autor que a Regiane estava falando sobre a gente vai para a universidade, a gente acaba se especializando em determinado autor. O que eu me especializei foi o Walter Benjamin, né, da teoria crítica. Faço parte de uns grupos de estudos de Walter Benjamin, né, e eu quero fazer um paralelo com as ideias da Chimamanda, né, da história única. O livro do Frantz Fanon é Pele Negra, Máscaras Brancas. Em outro livro dele que chama Os Condenados da Terra. Então, se você, já fica aí 2 dicas de leitura para vocês, porque uma coisa também que os nossos estudantes precisam fazer é enegrecer os autores que eles leem, né? É fundamental. Porque a escola, muitas vezes, veio reforçando esse embranquecimento dos autores.
tanto que na universidade a gente não estuda autores negros, pouquíssimas aulas, raramente aparece algum, existem pouquíssimos professores que são negros dentro da universidade, e isso é problemático. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa quebrar esse silêncio. Por que, que a gente não está estudando autor negro na universidade? Por que, que tem pouco autor negro no ensino médio? Por que isso é apagado? Por que acontece esse epistemicídio? E o que acontece, gente, é que na história nada é mera coincidência. Tudo isso é uma construção, tudo isso obedece a um ideário político, entendeu? Que é o ideário político que busca o quê? Busca a dominação de um certo povo sobre outro, que é a ideia da colonização, né? E o que eu quero falar com vocês é o seguinte, discutir aqui o papel da educação na reprodução do racismo, porque a escola e a educação, ao invés de ser uma solução, ela, na real, é um problema, né? Quem comenta isso é o Silvio Almeida, num vídeo que ele discute sobre racismo e educação, né? E ele fala também que ser crítico é levar as coisas ao limite, entender o limite de uma ideia ou de uma prática, e que o educador crítico, ele precisa denunciar, ele precisa mudar suas práticas e também a sua teoria. O que acontece? Eu, enquanto educador crítico, eu quero repensar a educação que eu tô fazendo. Qual o sentido da educação que eu estou fazendo? Nesse sentido, eu estou buscando conversar com minhas amigas e pensar outros autores que vão pensar também a filosofia, que é a área que eu leciono, e as artes, né? Que são as duas áreas que eu estou lecionando este ano. Por que a filosofia e a arte nesse sentido decolonial, né? Qual o sentido dessas duas áreas com esse tema? É que quando a gente pensa em discurso de poder, né, é interessante a gente pensar como que o discurso de poder, ele influencia também a produção e a circulação de imagens de pessoas negras no campo da história da arte, da ciência, da cultura visual, e como que isso contribui para a manutenção das desigualdades. Afinal, a construção desse imaginário, ele vai obedecer também ao ideário político. A gente, às vezes, pensa que o que está sendo veiculado nas mídias é ingênuo, mas, na real, se a gente for pensar a partir de um dos autores, por exemplo, também da teoria crítica, que é o Adorno, que escreveu A Dialética do Esclarecimento, ele vai falar sobre o conceito de indústria cultural, e a indústria cultural, um dos sentidos dela é manter essa dominação da classe dominante sobre a classe dominada, e eles fazem isso através do quê? Através das imagens, através das mídias. O cinema, o hollywoodiano, ele não é isento de ideologia. Quase nada é isento de ideologia, não existe neutralidade. Quando você está vendo uma novela da Globo, quando você está vendo um filme hollywoodiano, ali é muito mais que um filme com final feliz. Ali tem uma ideologia, e a ideologia geralmente está presente nesses filmes. É a ideologia o quê? É uma ideologia liberal, é uma ideologia de consumista, que vai incentivar a gente a consumir, e muitas vezes também, essa ideologia, ela é uma ideologia racista, ela é uma ideologia que você vai ver os personagens negros em vários filmes, e eles são estereotipados, existe um estereótipo do negro que é falso, e sobre essa falsificação que a gente quer discutir aqui hoje. Essa falsificação não vem de agora. Desde o século XIX, já existe um tema que eu quero debater com vocês aqui agora, que é um assunto bem pertinente para vocês do ensino médio, que é o racismo científico, entre várias aspas, né, nesse científico. O que é o racismo científico, gente? No século XIX, tinha uma teoria que estava em alta, que é o positivismo. O positivismo é uma teoria que ela está até na nossa bandeira do Brasil, ali no Ordem e Progresso. É uma ideologia, é uma corrente de pensamento filosófica que é de um sociólogo chamado Auguste Comte. E ela é uma corrente teórica que visa o progresso, né? E que visa aplicar o método científico na sociologia. E qual que é o método científico? O método científico, a gente analisa uma coisa,
depois a gente testa aquela coisa, depois a gente começa a elaborar hipóteses, aí depois a gente confirma as hipóteses, e depois a gente chega a uma conclusão. Esse é o método científico. E o positivismo tem esse caráter do cientificismo. Ali no século XIX, todas as teorias tinham uma tendência a querer ter esse caráter de científico. O marxismo, que é a teoria do Karl Marx, a psicanálise, entre várias coisas que surgiram ali nesse século, buscavam muito ter esse caráter científico. E o que acontece? Para manter a dominação, eles precisaram também justificar na teoria. Como assim, justificar na teoria? É que é o seguinte, gente, as teorias, são elas que elaboram a sociedade. É isso que eu quero que vocês entendam. As coisas que a gente faz, as nossas ações, muitas vezes elas são movidas por ideologias, muitas vezes existem pensadores que vieram antes da gente, que criaram ideias, que essas ideias que eles criaram movimentam muita coisa dentro da sociedade. E a ciência, como ela tinha um papel de... A ciência, ela tinha um papel de... ela dava um peso para as coisas, ela dava... me fugiu a palavra agora. A ciência, ela era importante para a gente manter... Ai, fugiu a palavra. Mas então, gente, o que são essas teorias racismo científico, né? É uma teoria que a gente vai chamar de darwinismo social. O que é o darwinismo social? O darwinismo social, a gente vai pegar as ideias do Charles Darwin, que é um biólogo inglês, que ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Nesse livro, A Origem das Espécies, ele vai defender um conceito que chama seleção natural. O que é essa seleção natural? Ele vai falar que os mais adaptados ao meio sobrevivem, enquanto os que não são muito bem adaptados, eles morrem, eles perecem. E eles não passam adiante, né? E essa é a teoria da evolução, o evolucionismo. Só que acontece o quê? Um autor chamado Herbert Spencer, que criou essa ideia do darwinismo social, ele vai querer aplicar as ideias do Darwin, da seleção natural e do evolucionismo, na sociologia. Só que isso que ele cometeu é um grande erro. Por que é um grande erro? Por vários motivos. Primeiro, que para você... O que ele estava querendo justificar com isso? Ele estava querendo justificar uma distância entre as raças. Esse conceito de raça, ele só tem sentido na sociologia, na biologia não tem sentido. Mas ele queria falar de um distanciamento entre as raças. Esse distanciamento para ele seria equivalente ao distanciamento entre animais. O que está acontecendo? Ele está querendo pegar uma teoria para justificar o quê? Inferioridade do negro sobre o branco. A partir dessa teoria que ele vai manter a dominação e vai justificar o quê? O imperialismo. Vai justificar todo o colonialismo, todas essas ideias de dominação do homem branco, elas partem dessas ideias que são científicas. Esse cara, ele era um cientista, o Herbert Spencer. O que eu quero pontuar aqui dessas teorias racistas do século XIX é que essas pessoas não eram ignorantes. Elas tinham consciência do que elas estavam fazendo, só que elas usavam o conhecimento deles em favor de quem? Da classe dominante, dos homens brancos, em detrimento dos dominados. Aí, o que a gente tem que fazer aqui? Qual que é o nosso papel? O nosso papel aqui, além de mostrar a falha dessa ciência deles, que é uma pseudociência, como se fosse uma fake news, né, uma ideia de mentira, além de denunciar isso, a gente também tem que repensar a educação enquanto ela está reproduzindo esses estereótipos, né? Antigamente, nessa época aí, eles também tinham outras formas, né, de pensar e de aplicar essa pseudociência nessa teoria de raças, né, que era a craniometria. A craniometria, eles mediam o crânio dos negros e dos brancos, né, e faziam teorias, assim, absurdas.
falando que o crânio do negro era mais parecido com o do macaco. E é desde aí que já vem essa ideia racista, por exemplo, que a Lucy falou da mulher lá no shopping, entendeu? Tem uma base, e essa base vem daí. Só que isso não tem fundamento científico. Por que não tem fundamento científico? Além da craniometria, eles também tinham outra ideia, que era da antropologia criminal. O que é essa antropologia criminal? A antropologia criminal, eles queriam descobrir quem iria cometer crimes no futuro. E como que eles fizeram para pensar isso? Eles analisaram vários detentos e tentaram analisar características biológicas deles e tentar justificar, a partir das características biológicas daqueles detentos analisados, quais são as características de um criminoso. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando elementos biológicos para tentar falar sobre uma coisa que é social. A gente não pode analisar isso a partir da biologia, a gente tem que analisar isso a partir da história, da sociologia, da política, não através da biologia. Isso que eles cometeram foi totalmente errado. E, além disso, eu e a Regiane, a gente estudou uma matéria junto, que era a filosofia da ciência, né? E lá na filosofia da ciência tem um autor que vai criticar esse método, né, que é o Popper. Ele fala que o problema desse método é o quê? Imaginem comigo, a gente analisa 1000 cisnes brancos. Aí, depois de analisar esses 1000 cisnes brancos, a gente chega a uma conclusão: todos os cisnes são brancos. Teve um método aí, um método de análise, um método empirista, né, que é esse método de experimentação. Só que acontece o seguinte: dentro desses 1000, beleza, todos são brancos, mas pode existir um cisne preto que não foi analisado, e não estava dentro desses 1000. E por isso que a gente não pode analisar partir do particular para fazer inferências totais, generalizadas, porque isso é um erro lógico, epistemológico. A gente não pode falar, a partir das nossas experiências particulares, que todas as coisas são assim. E é isso que eles fizeram também, eles partiram desse erro indutivo, né, na hora de fazer essa análise. E outra teoria também que veio dessas teorias do darwinismo social é a eugenia. O que é a eugenia, gente? A eugenia, ela tem uma origem etimológica, que significa, significa bom, e genias, genos, significa geração ou origem, ou seja, origem boa. Eles vão falar o quê? Eles vão fazer a defesa de uma raça ariana, que é uma raça pura, né, para eles, entre várias aspas, e essa raça seria superior às demais. Essa ideia é a ideia do nazismo, ok? O nazismo, ele vai usar dessa ideia de eugenia, essa pseudociência, para justificar toda a barbaridade que aconteceu. E o que acontece é o seguinte, gente: todas essas ideias, elas carregam consigo consequências muito absurdas, porque o tanto de morte que aconteceu, o tanto de morte que ainda acontece hoje, tá entendendo? Não é uma coisa só que aconteceu ali em 1945, ali na Segunda Guerra Mundial, onde se criavam câmeras de gás. Ainda existem essas câmeras de gás hoje em dia, que é a morte da população negra periférica que a gente vê diariamente, que é um conceito que eu vou tratar na próxima live, que é o conceito de biopolítica e de necropolítica, e a gente precisa construir conceitos que vão contra isso. Os educadores, intelectuais, a gente precisa pensar uma nova história. O que o Walter Benjamin fala sobre isso? Ele fala o seguinte, que a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é a regra. E a gente precisa construir um conceito de história que corresponda a esse ensinamento. Perceberemos, assim, que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. E com isso, nossa posição ficará melhor na luta contra o fascismo. E o que é esse estado de exceção? Estado de exceção é o que acontece diariamente nas periferias, é o que acontecia na ditadura militar. O estado de exceção é a forma legal, segundo Carl Schmitt, é a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Ou seja, é um genocídio legal, é amparado pela lei. O Hitler, ele vai lá, ele suspende todos os artigos da Constituição de Weimar relativos
aos direitos civis, aos direitos de vida, e a partir dessa suspensão que ele faz a partir de um decreto, ele pode matar quantas pessoas ele quiser, amparado nessa lei que ele acabou de criar a partir desse decreto. Entenderam o problema disso? É uma problemática, assim, que gera genocídio. E é isso que a gente está querendo combater. A gente, enquanto crítico, a gente precisa repensar esses conceitos, condenar aqueles que estão errados e criar um mundo novo, né? A gente não tem que só saber conhecer o mundo, né? A gente precisa também transformar, né? Nas palavras do Marx. A gente precisa começar a pensar o racismo, né? A gente não pode, né? Pensar o racismo separado da educação, senão a gente nunca vai conseguir superar ele. E, gente, eu queria fazer mais um comentário aqui, só que eu queria que a Regiane falasse, que é sobre... que eu vou voltar agora aqui na filosofia, né? O Platão, voltando nesse papo aqui de dominação, de como que a teoria elabora a sociedade, o Platão mesmo já falava que existia níveis de elevação da alma. Ele já defendia uma diferença entre os homens, né? Tanto que o Platão, por exemplo, se a gente for pensar na república dele, o governo ideal é o governo por filósofos, né? E o Aristóteles, ele vai falar sobre essa diferença de essências, né? Que a pessoa, de acordo com a sua essência, ela ocupa um lugar na sociedade. E o Descartes, ele vai falar sobre uma diferença entre razão, corpo e mente, né? Razão como mecanismo para entender a verdade. E a partir das falas do Descartes, se justifica uma dominação. Por exemplo, o Descartes fala que a gente tem domínio, os homens têm domínio sobre os animais e tudo mais. A partir da fala do Descartes, se justifica uma dominação do homem entre os animais. Em Gênesis, a gente também vê isso, né? A gente também vê isso em Gênesis, que Deus vai lá e fala que criou os animais e que o homem vai dominá-los. E o Descartes já está falando sobre essa dominação da mente sobre o corpo, né? Aí eu quero passar a palavra para a Regiane agora, só para ela completar agora essa ideia do Descartes, relacionando com como que essas ideias do Descartes, elas justificam essa dominação. Você pode fazer esse comentário, por favor, Regiane? Sim, sim. Para a gente ter isso um pouco mais organizado na nossa mente, quando eu estava fazendo a minha fala, que eu falei sobre as grandes navegações, né, que principalmente portugueses e espanhóis vieram primeiro para a América e tornaram aqui a consequência, né, dessa dominação deles a sociedade que a gente tem hoje, especificamente aqui no Brasil. Nesse mesmo período ali, por volta daquele período das grandes navegações, que quem não se lembra, dá um Google aí, ou dá aquele toque no professor de história, a gente inaugura, né, o Ocidente, né, especificamente a Europa, inaugura aquilo que hoje é conhecido por modernidade. Essa modernidade, ela tem como seu principal pensador, né, para inaugurar esse período da história, da filosofia que se relaciona com todas as outras áreas de saber e da sociedade. Ela tem no René Descartes, que é um francês, o seu principal representante. Porque o Descartes ele faz uma total revolução dentro daquilo que se pensava na filosofia. A gente está falando sobre epistemologia, né? A gente está falando das formas de conhecer. A gente tem como grande desejo, grande ambição dos seres humanos o conhecimento. E a filosofia, por sua vez, né, como a grande amiga da sabedoria, ela vai fazer todas as suas teorias, todos os seus pensamentos de uma forma que ela coloque o conhecimento como algo concreto, como se fosse um manual ali das formas que você chega no conhecimento. E por que o René Descartes ele revoluciona isso? Porque ele faz, né, ele tem uma teoria onde ele coloca a razão, ele faz uma dicotomia, ele separa a razão e o corpo.
A gente tem essa divisão entre aquilo que está aqui na nossa cabeça, aqui em algum lugar aqui que a gente não pega, a gente não vê, e o nosso corpo. A gente tem a razão e a gente tem o corpo. Ele faz essa separação. Quando ele faz essa separação, ele coloca numa hierarquia, pensa do mais importante ou do principal para o menos importante, ele coloca a razão como uma forma de única, vamos dizer assim, para você conhecer. Então, você conhece através da razão. E aí ele faz todo um desenvolvimento que eu não vou tratar aqui, que essa razão basicamente é aquilo que a gente relaciona com matemática. E todas as outras formas de conhecimento, ou seja, aquilo que não é matemática, a experiência, a minha visão, o que eu ouço, o que eu falo, tudo isso é colocado de uma forma inferiorizada. Se você não tem a razão controlando isso aí para ele, é inferior. E se vocês lembrarem, né, como eu disse, tudo que não é razão e para ele os nossos sentidos não teria essa racionalidade como o seu principal, a gente volta lá na tradição oral, onde o conhecimento é passado pela fala. Então, vocês conseguem fazer esse link? Se a razão é a dominadora e você não tem, por exemplo, um sistema de grafia, um alfabeto, alguma coisa ali muito lógico, muito bem definido, de passar os seus conhecimentos, você só passa esse conhecimento pela fala, você se torna uma pessoa inferior, o seu conhecimento não é válido. Né? E a gente tem o Descartes e toda uma geração de filósofos, eu vou colocar aqui até o iluminismo, até o século XVIII, vamos dizer assim, é claro que isso continua, mas eu quero parar aí, a gente tem toda uma geração de filósofos falando sobre essa dicotomia, essa separação entre aquilo que é corpo e aquilo que é razão, aquilo que é inteligência. E se a gente for lembrar, uma das coisas que o genocídio e o epistemicídio fazem é colocar como inferior as pessoas, no caso, negras, como a gente está falando, africanas e afrodescendentes. A gente tem a animalização desses corpos. Então, por exemplo, quando você chama uma pessoa negra, uma pessoa preta de macaco, você está colocando ela no nível inferior. Não que os animais sejam inferiores, mas tal como está estabelecido na nossa sociedade, se a razão ela domina a natureza. Tanto que isso resultou, por exemplo, em toda essa modernidade que a gente tem nesses avanços tecnológicos. Então, se você é uma pessoa, se você é um indígena, se você é um africano, seja de qualquer parte, você não tem e você é animalizado, você é colocado numa situação onde você pode fazer trabalhos escravos porque você não tem a razão para fazer um trabalho intelectual, por exemplo, nesse sentido, você começa a ter esse epistemicídio, essa matança do conhecimento, porque você não tem conhecimento, você não tem razão, você não tem inteligência, você é um corpo, você é um animal. Não tem diferença entre você ser uma pessoa, um ser humano negro, um ser humano sem alma, por exemplo, como foi a justificativa, e você ser uma mula, um boi, um cavalo, ou seja, animais que a gente domesticou para nos servir. Então, são colocados no mesmo posto. Né? Então, isso que o Matheus falou, essa cientificidade, né? Essas pseudociências, essas teorias que animalizavam, né? que a ciência acabou fazendo para a matança de um corpo, é porque esse corpo não tem razão, esse corpo não tem inteligência. Então, se ele não tem inteligência, ele pode ser escravizado, ele pode ser morto, como aconteceu, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Se você não é dessa raça ariana, se você não é dessa raça pura, não tem problema te matar, tô perdoada. Você é um animal, e como está lá no Gênesis, você pode dominar os animais, te dá esse aval. E só para fazer um parênteses, né, o Descartes ele não coloca esse nível de inferiorização que eu trouxe para vocês. Isso é uma teoria da dicotomia entre corpo e alma que leva a essas justificativas. Né? Claro que tem outros problemas entre os filósofos modernos que falam abertamente sobre o seu racismo. Né? A gente tem aí, acho que não salva até onde eu conheço, que não justifique, né,
que negros, por exemplo, indígenas podem ser escravizados, porque eles não têm alma, eles não têm inteligência, etc., mas não é posto como essas palavras. Isso é uma linha interpretativa, uma consequência daquilo que a gente está escrito, que trouxe para a modernidade aí, e infelizmente até hoje a gente está colhendo os frutos, né? Eu não queria estar aqui falando sobre isso, sei que a Lu também não queria, o Matheus também não queria estar falando sobre isso, é sexta-feira de lua cheia, a gente queria estar de boas com nossas famílias, mas infelizmente o racismo está tão presente que ainda hoje, no século, em pleno século XXI, em 2020, é preciso a gente ainda falar sobre isso, coisa que a gente está falando e fazendo, no mínimo, há 520 anos. Obrigado, Regiane. Bom, agora a gente pessoal, só vai fechar acho que é isso, né? Posso fazer o fechamento, Matheus? Posso fazer o fechamento? Pode fazer. Obrigada. Então, eu acho que foram falas muito importantes que os professores trouxeram, né? É um conhecimento inestimável, porque se trata da gente perceber o quanto que essa realidade que se aplica até hoje, ela está relacionada com um processo de apagamento, e esse processo de apagamento, ele é produzido e reproduzido sistematicamente pelas instituições que produzem e que reproduzem esses conhecimentos, como a escola, as universidades. É muito importante que a gente faça esse debate, embora a gente realmente não queria estar aqui hoje falando sobre isso, né? O Christian Alves da Silva, ele fez uma pergunta, eu acho que a gente avançou bastante na hora e a gente não vai ter condições de responder agora. No entanto, eu acho importante a gente salvar a pergunta do Christian para a gente responder na semana que vem, porque é uma pergunta muito importante que tem a ver com os conceitos que foram criados, que foram desenvolvidos. A própria palavra negro não é uma invenção das pessoas negras, das pessoas africanas que vieram para cá na condição de escravizado. De fato, a palavra negro, ela historicamente, ela tem uma carga extremamente negativada por conta disso, né? Ela remete, de fato, a essa inexistência, a essa escuridão, a essa visão negativada, essa construção negativa, né, da identidade. No entanto, a palavra, ela é um conceito, e esse conceito, ele se constrói a partir de uma história, e ele pode vir a ser ressignificado. Por mais que, historicamente, a palavra negro, ela seja carregada de uma série de preconceitos e de essa carga negativa, pejorativa, o que nós estamos buscando hoje é justamente fazer a reinvenção, a ressignificação desses conceitos, né? Ser negro no Brasil sim estar submetido, né, estar vulnerável a esse sistema que é racista, que se apresenta como racista. No entanto, a gente quer resgatar essa identidade positiva, a gente quer resgatar essa ancestralidade, essa memória, a gente quer a valorização dessa forma de enxergar o mundo e a realidade, que é contribuição das culturas africanas em diáspora, que vieram para cá, que vieram para outras regiões do mundo e que não eram sujeitos esvaziados de cultura e sentido, eles traziam as suas próprias visões de mundo, a sua cultura, a sua forma de interpretar a realidade, e por mais que a gente não saiba, essas culturas, elas estão impregnadas, porque nós somos descendentes dessas culturas, né? Então é necessário esse processo de reconstruir essa trajetória, reconstruir essa história, reconstruir essa cultura e ressignificar os conceitos de maneira que eles se dê de uma forma positiva. Hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divide a população brasileira de forma racializada, até para a gente conseguir entender essa realidade desigual e elaborar políticas, né? Então, hoje, de acordo com o IBGE, você pode se autodeclarar negro, e dentro de negro há uma subdivisão entre pretos e pardos. Eu, particularmente, gostaria de ouvir a Regiane na próxima live para a gente conversar, aprofundar sobre isso, porque, de fato, talvez essa nomenclatura que é trazida pelo IBGE, ela não seja adequada para a nossa realidade. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra,
né? Minhas características são de pessoas negras, a sociedade ela não faz a leitura de eu sendo uma pessoa branca. No entanto, o meu tom de pele, por ser mais claro, isso já me coloca em outras posições, já me coloca outras formas de se relacionar com o racismo do que, por exemplo, as pessoas que têm a tonalidade de pele mais escura, que, portanto, seriam as pessoas pretas, né? Então, é muito importante a gente entender que a nomenclatura, ela está relacionada com a intencionalidade por trás, né, da maneira como se fala, né? Embora a gente tenha a gente tenha todo um debate dentro do movimento negro sobre qual seria a melhor nomenclatura, se é negro, se é preto, e essa discussão ela não se encerra, ainda assim é muito importante a gente compreender como essas estruturas elas podem ser ressignificadas. No meu caso, portanto, eu não tenho nenhum problema em ser chamada de negra, eu sou negra, sou uma mulher negra, não retinta, e isso me coloca em algumas situações em relação ao racismo, né? Ele vai se apresentar na minha realidade diferente dos companheiros e das companheiras negras que têm o tom de pele mais escuro. Então, a gente vai debater todas essas questões com mais profundidade nas próximas lives, fiquem tranquilos, guardem aí as questões, e eu acho que essa primeira discussão, esse pontapé inicial, ele foi fundamental hoje para a gente pensar mesmo sobre os perigos dessa história única, que é contada a partir dos colonizadores, e que essa lógica colonial, ela não se encerra com a abolição, muito pelo contrário, ela se aprofunda num amplo histórico de um racismo que se constrói na sociedade de forma objetiva e também de forma subjetiva, que está presente nas instituições e também nas nossas práticas, né? E também nessa maneira como a gente compreende a nossa relação em ser e estar no mundo. Isso se dá de forma racializada, né? Afinal de contas, para o branco, para quem é branco, ele não se coloca eu como branco tal coisa, ele é visto como sendo normal, padrão. Né? Quem foge é quem está fora desse padrão de normalidade. Então, todos esses temas eles vão ser trabalhados com mais profundidade nas próximas lives. Agradeço a paciência de vocês que ficaram até agora. Peço desculpas pelos percalços que nós tivemos na transmissão da live. É difícil lidar com essas tecnologias e nós estamos todos aprendendo. E queria agradecer a gestão, né, a equipe gestora da Escola Dorival Monteiro, que acolheu essa nossa ideia, esse nosso projeto, que se dá a partir de uma perspectiva política do educador, né? Bem isso que o Matheus falou, né? Nós, enquanto educadores, temos que compreender que nós somos sujeitos políticos também dentro da escola. E a maneira como a gente reproduz esses conhecimentos, elas estão condizentes com uma determinada realidade, com uma determinada lógica. E quando a gente opta por reproduzir essa educação que vem sob um aspecto colonizado, que se reproduz historicamente no ambiente escolar, a gente também está optando pelo apagamento, pelo silenciamento, e a gente acaba também reproduzindo esse epistemicídio que foi tão bem explicado aí pela Regiane e também pelo Matheus. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas que estavam presentes, todos que assistiram, e espero vocês aí na semana que vem para a gente continuar essa conversa tão importante e tão fundamental aí para a gente entender a nossa realidade. Fechou? Quer falar mais alguma coisa, Regi, Matheus? Só agradecer a todos. Só queria agradecer você, a presença, a aula, pelo aprendizado. É muito bom aprender com vocês. Exatamente. Nos vemos semana que vem, então. Combinado, né? É nóis. Boa noite a todos.